Geralmente, a gente tem esse problema em um olho só, são sempre nos dois olhos. A catarata, como é que é? Ela comete só um ou sempre os dois? Como é que é essa questão? Não tem regra. Não tem, né? Não. Geralmente a catarata senil, né, que é aquela que ocorre depois dos 55 aos 60 anos, ela é bilateral, né? Mas sempre um olho começa antes do que o outro, mas há uma progressão geralmente para os dois olhos. Sim. Já as cataratas em jovens e crianças, às vezes acontece só num lado, né? Então não tem uma regra tão bem estabelecida, depende muito da causa dela, né? Então assim, mas geralmente é uma condição nos idosos que acomete os dois olhos. Os dois olhos. Não contemporaneamente necessariamente. Uhum. E tem algo que a gente consiga fazer para não ter a catarata? Algo assim que a gente possa fazer para... A gente sabe que a exposição à luz ultravioleta pode acelerar o processo de formação de catarata. Como a gente falou também, então o uso de óculos escuros pode retardar isso aí um pouco quando exposto ao sol. A gente sabe também que o uso de alguns medicamentos, como corticoides, pode acelerar o processo de formação de catarata. Doenças metabólicas, ou seja, diabetes acelera, né? Então, assim, é controlar a saúde de uma maneira geral. Tudo está tudo junto, né? Está tudo conectado aí. O corpo inteiro. Então, a gente tem que fazer um acompanhamento da saúde sistêmica desse paciente, né? Isso é muito importante. Tá. E os níveis, por exemplo, será que se é essa palavra que a gente usa, assim, níveis da catarata, né? Se eu não opero, se eu não trato, se eu não cuido, o que eu posso ter lá no final, assim? Pode vir a cegueira mesmo? Como é que é isso? Antigamente, tinha muito uma história da gente esperar a catarata amadurecer. Isso. Não sei se você já ouviu falar nisso. Pois é. E aí, o que acontecia? A gente operava os pacientes bem velhinhos, com a visão muito baixa, né? Hoje, não. A gente prefere operar em situações um pouco mais iniciais, por alguns motivos. Primeiro, porque esse paciente está mais jovem, né? Então a recuperação dele tende a ser mais rápida. Segundo, que o cristalino que a gente vai remover está mais macio, ele não está tão duro. Então a quantidade de energia que a gente precisa emitir no equipamento para fragmentar esse cristalino e aspirá-lo é bem menor. E com isso o risco da cirurgia também se torna menor. Tá? E além disso, no paciente já mais jovem, a gente consegue, como a gente falou inicialmente, corrigir o grau dele. Então ele vai aproveitar da visão, né, desse benefício de ficar independente dos óculos, de poder ver os seus netos, participar mais com a sua família. Qualidade de vida, né? É outro nível, é outra coisa. A maioria dos pacientes que tem assim, um receio em operar e operam, eles falam assim, por que eu não operei antes? Né? Eu estava adiando isso, mas por que eu não operei antes? Então, geralmente não se arrepende não. A visão é tudo, né, gente? A gente precisa cuidar. Tem essa questão da hereditariedade também? Sim, sem dúvida, sem dúvida. O fator genético influencia. E aí eu preciso estar mais de olho nisso, meus filhos, enfim, o pai ou a mãe que teve. Na verdade, catarata, quem viver suficientemente vai ter. Não tem muito para onde correr, não. Quem tá no oftalmologista, queira ter catarata, porque é o sinal que você está vivendo bem, né? Então, assim, não é uma preocupação genética que a gente tem, não. É a idade, né? É fazer o acompanhamento ali depois dos 50 anos, fazer um acompanhamento pelo menos anual, né? Para a gente ir acompanhando, e se notar alguma mudança rápida no grau, na qualidade da visão, procurar o oftalmologista. Isso é super importante, principalmente depois aí dos 50 anos. Porque pode ser um problema pequeno, mas também pode ser um indício de catarata. Sim. E tem outros problemas de visão que a gente tem que sempre estar acompanhando, porque o risco aumenta com a idade, como glaucoma, como, por exemplo, degeneração de mácula, que é um problema relacionado à idade. Então a gente tem que estar acompanhando isso também. Aí o senhor falou no glaucoma, a gente sempre